A gente vai começar e se alguém quiser fazer a prece, se alguém que não está no vídeo quiser fazer a prece, pode fazer também, não precisa estar no vídeo. Fred vai fazer a prece, Fred? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos então fechar nossos olhos, respirar profundamente, acalmar nossos corações, desacelerar nossos pensamentos, pensar em Deus, nosso Pai, Criador, agradecer por mais esse momento que estamos aqui presentes com saúde, com essa oportunidade de enriquecer nossos conhecimentos e agradecer também aos mentores da Casa Espírita, do Centro Espírita André Luiz, que nos auxiliam, juntamente com Jesus, nosso grande mestre, e que possamos concentrar nossos corações, esse momento de conhecimento, que Jesus nos auxilie no seu Evangelho e rogar para a nossa Mãe Santíssima que estenda seu manto e alivie as dores, cure as feridas dos irmãos encarnados, irmãos desencarnados, que estão passando por um momento de grandes dificuldades. Que assim seja. Assim seja. Bom, nós vamos direto ao ponto. Hoje eu até estava conversando com a Grace, eu estava fazendo uma análise do que a gente precisa falar, e a gente tem uns tópicos bastante pesados aí para novembro e dezembro, e que são pesados, são importantes, tem que fazer com calma. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Na semana passada, nós aprendemos sobre lei de liberdade, que é a última lei do amar ao próximo, né? E hoje, a gente vai entrar no amor a si mesmo, e vamos... Na verdade, não vamos entrar no amor a si mesmo, nós vamos fechar o livro dos Espíritos, alguns pontos, porque, como eu disse para vocês, nós não vamos ler todas as perguntas e respostas do livro dos Espíritos, que eu coloquei aqui, está em negrito algumas. Por quê? Porque, na verdade, tudo que ele fala, nós já falamos um pouco. E o livro dos Espíritos, ele foca muito na questão da vida em sociedade. Quando ele fala de lei de liberdade, ele está falando da escravidão, liberdade de liberdade natural, tudo isso. Então, nós vamos pegar só os pontos que são mais importantes, porque nós já falamos dele na aula passada. Então, para começar, nós vamos pegar essa parte aqui, em que a gente enfatiza que a lei de liberdade te deixa livre para escolher. Então, esse é o ponto fundamental da lei de liberdade, é a escolha. É uma das coisas mais importantes que o ser humano tem, o direito e o dever. São duas coisas, não é só o direito. Tem o direito e o dever de escolher, né? Escolher, quando a gente fala escolher, normalmente a gente pensa no mundo que a gente vive, nos desejos. Porque você tem que pensar assim, o que é que me move para que eu escolha alguma coisa? Né? O que me move? O que me direciona a escolher as coisas, em geral? No nosso nível evolutivo, o que move são os desejos, são os prazeres. Esse é o motor que move o ser humano na sua caminhada e que faz com que ele faça escolha. Mas esse motor, que é o motor dos desejos, o motor do prazer, ele é um motor que ele tem muitas armadilhas. Porque a gente sabe, que nós falamos na aula passada, da nossa consciência voltada para o andar de cima e da consciência voltada para o andar de baixo. Ou seja, a nossa mente está focada, vamos usar a palavra mente que é melhor, ela está focada para o andar de baixo, pensa num guarda-chuva virado para baixo, protegendo da chuva, e pensa no guarda-chuva virado para cima. Nós ficamos virados para baixo no sentido que, normalmente, os nossos desejos, nossos prazeres,
estão muito envolvidos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida material. Isso não é errado, isso é da natureza, mas não é da natureza humana. Isso é da natureza de seres sobreviventes, isso é da natureza de seres ainda imperfeitos, porque quando o ser começa a evoluir, ele começa a olhar para cima, e ele percebe que a sua natureza é muito maior que uma natureza animal, porque os desejos, os prazeres estão muito ligados à parte animal, que não é um erro, mas você chega num ponto da evolução que você tem que virar a tua mente para outras coisas. Então ele fala assim, a lei de liberdade te deixa livre para escolher ter desejos ou ter uma visão maior. Ascender e ligar-se ao próximo, sair da sua toca. E para isso precisa amar a si e ao próximo. Por isso eu disse para vocês que a lei de liberdade, na semana passada, ela tem uma conexão muito grande entre o amar ao próximo e o amar a si, porque ela está muito ligada a um e ao outro. A maioria está, mas essa é muito forte. E nós vamos pegar da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, quando você vai pegar o Livro dos Espíritos, todas as perguntas e respostas, que são essas que estão aqui, né? São essas que estão aqui, vocês estão vendo aí, a liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, de consciência, livre-arbítrio, quase tudo que nós falamos já, elas têm as perguntas e respostas. E lá no final da Lei de Liberdade, existe uma questão 872 que não é uma pergunta e resposta, é um resumo teórico das ações e motivações do homem. Olha o que eu acabei de falar, o que motiva, qual é o motor que faz com que nós sigamos, que nós vamos à busca de escolher alguma coisa. Você tem que ter uma motivação. E lá o Kardec e os espíritos fazem um resumo teórico das ações e motivações do homem. O que eu fiz foi pegar aqui, na questão 872, um trecho. Eu peguei um trecho, deixa eu fechar aqui. Eu peguei um trecho, porque ele resume, gente, ele resume praticamente a lei, toda a lei de liberdade. Então ele diz assim, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. Então, a questão de você poder escolher, ter o direito e o dever de escolher, pode se resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Então, aqui ele já fala da lei de fatalidade, que é a questão 851 a 860, que vocês estão vendo aí. Então, ele já fala da fatalidade. Ou seja, o homem não é fatalmente levado ao mal, porque existem muitas questões no Livro dos Espíritos, e lá no capítulo Bem e o Mal, que o Kardec questiona os espíritos. Olha, na situação que a gente percebe, tipo assim, olha, como a gente está vendo as coisas, as instruções que estão vindo, a impressão que dá é que é impossível o homem evoluir sem passar pela fieira do mal. E aí, os espíritos não poderiam dizer para ele assim, é verdade, é isso mesmo. Mas não, porque a nossa percepção do que é mal é muito restrita. Ela é muito preconceituosa e é muito discriminatória, baseada na nossa percepção da vida. A gente pode ter percepção que muitas coisas é um mal, e na verdade não é. É uma necessidade da lei de destruição, que nós vamos falar, lei de conservação, lei de destruição. Então a gente não compreende. Então um vulcão, ele está explodindo, matando bicho, matando o meio ambiente, até pessoas morrem. Fala, isso é um mal. Não, necessariamente, aquilo tem uma razão de ser, né? Os dinossauros foram extintos, né? Viveram, acho que é a espécie que mais viveu no mundo, né? Viveu 130 milhões de anos quase, quer dizer, não existe espécie que viveu tanto. Então, se você pensar, eles foram extintos, foi um mal, eles que dominavam tudo, estavam no topo da cadeia. Isso foi um mal? Não, os mamíferos pequenos precisavam sobreviver e dar, né, seguimento a esse processo. Então, a gente não tem uma visão para definir. Mas, de qualquer forma, eles falam, olha, o homem não é fatalmente levado ao mal. Não é, fatalmente não. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Então, isso é importante. Quer dizer, os atos que você pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete, aqui está falando do mal, né? Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher existência em que seja incitado ao crime. Então, ele pode escolher uma existência em que seja incitado ao crime. Não quer dizer que ele tem que cometer, ele está no meio
num ambiente, né, num ambiente propício. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja... Desculpa, eu fiz uma coisa errada aqui. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino, eu repeti. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja incitada ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pela circunstância que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos submetemos voluntariamente. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela terá êxito nesse combate quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então ele está dizendo assim, olha, a gente falou disso na semana passada, né? Que lembra que eu coloquei que a questão é, lá no início, vocês vão lembrar bem aqui no início da Lei de Liberdade, deixa eu colocar aqui, ó, aí diz assim, ó, essa lei diz que o homem é livre para escolher, porém ele é livre nos dois planos, quando escolhe uma tarefa no plano espiritual, que repercute aqui. E aqui, de novo, na teoria que move as ações do homem, ele está falando exatamente isso, olha, ele é livre. Só que quando ele está no plano espiritual, devido a várias questões como reflexão, percepção maior da vida, ele pode sim escolher, olha, eu vou, diante de tudo que eu estou vendo, eu preciso nascer naquela comunidade, que é uma comunidade difícil e tal, mas eu tenho algumas provas para passar ali, tem pessoas ali, tem uma expiação, ele traça mais ou menos um esboço das coisas que poderão acontecer ali. E aí ele diz assim, tá bom, então esse espírito vai cometer crimes, vai nascer... Não, isso é outra coisa. Ele veio para não cometer o crime, mas veio para passar por uma prova ou por uma expiação. E aí ele vai ceder ou não, aí depende de vários fatores. Depende do fator educação, depende do fator, principalmente, da força que ele tem. Muitas pessoas nascem em locais difíceis, em favelas complicadas, e não cedem ao crime. E muitas pessoas cedem. Então, está tudo relacionado à condição espiritual de cada um, né? Então, esse resumo teórico que eu estou colocando aqui é porque ele resume muito bem a lei de liberdade. Eu vou colocar algumas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, mas não vou passar todas, não tem sentido, porque a gente já falou bastante disso, mas eu vou pegar alguns negritos para a gente comentar. A Grace quer fazer um comentário. Então, gente, essa pergunta me chamou muita atenção quando eu estava estudando, pelo seguinte, de pensar de pessoas que são colocadas nessa condição, sobretudo de locais, né, que são propícios ao crime, né, ao tráfico de drogas, tudo, e que como é difícil, muitas das vezes, para que a pessoa não entre nesse caminho, né? Aí eu intimamente estava pensando, poxa, aqui, como é exigido um espírito colocado nessa situação que tenha uma conduta íntegra, né? Mas aí os espíritos responderam aí que sempre é uma necessidade do espírito, né? Uma prova difícil de ser colocado, inserido naquele meio complicado, e ele ter esse livre-arbítrio de não cometer o crime, né? Aí eu lembrei de uma palavra, uma frase que fala, né? Morrer se preciso for, matar nunca. Isso, então, é bem uma apologia mesmo à não violência, né? Para que você, então, quando eu questiono essa questão, né, de essa tendência que tem de que você, para você se defender, tem que estar armado, matar. Então, isso para mim esclareceu tanto, né, que pedindo a Deus que não nos coloque numa situação assim, né, que de repente é muito fácil a gente teorizar, né? Mas se você se vê numa situação difícil, você vê um filho seu, um parente, um marido, uma mulher, sendo de uma forma violentável, de qualquer forma que seja, será que você não cometeria ali naquele momento um ato, né, de cometer, né, desatino, né? Então, realmente, né, a gente tem que pedir muito a Deus para que a gente e ter uma conduta mais íntegra, né, para não merecer vir num ambiente, numa prova tão difícil dessa, né, gente? Mas que ficou muito claro que não viemos aqui para
matar, para roubar, para ser desonesto, para ser nada. Nós viemos, sim, até com a prova, né, que nós escolhemos, mas a partir do momento que temos essa prova, é porque nós temos também condição de vencê-la, senão não seria no Estado, né? Então, cada erro que a gente comete, não adianta a gente falar, é porque eu estava nesse meio, é porque minha família, meu pai, minha mãe, meu marido, meu vizinho. Não, responsabilidade é só nossa. O legal do Espiritismo é isso, que põe a gente no nosso lugar, né, gente? Não passa a mão na cabeça, né? Uma coisa importante entender, às vezes a gente, o Baglis colocou, às vezes a gente fica assim, poxa, mas a pessoa nasceu numa situação tão complicada, tão difícil, as chances dela prosperar ou a chance dela vencer é muito pequena. Mas tem que entender uma coisa, gente. No geral, com algumas exceções, tem exceções, claro que tem, as pessoas nascem no meio que é propício a ela vencer algumas dificuldades e que é propício a ela viver com os seus, ou aqueles que pensam mais ou menos igual, né? E tem as exceções, claro que tem, por várias razões que não dá para discutir aqui, como intercessões, missão, tem mil razões que isso pode variar. Mas, no geral, as pessoas nascem no meio violento. Algumas estão lá porque podem ajudar aquele pessoal a sair da violência, tem várias coisas acontecendo, mas uma boa parte é porque também tem muita violência dentro. E talvez vai sofrer uma violência lá. Olha que interessante, né? Vai sofrer uma violência para que ele possa perceber como aquilo é ruim. E às vezes acontece da pessoa aprender, sofre a violência, passa pela dificuldade, ou às vezes não, às vezes ela reage com violência também. Então, o ponto é assim, não tem nada injusto, tem uma razão de ser, e ele não é fatalmente destinado a praticar mal, crimes, por ter nascido naquela situação. As probabilidades é grande. Mas as probabilidades dele sempre foi grande para cometer o erro, porque o erro está dentro dele. Então, as nossas probabilidades que nascemos em famílias que têm uma certa conduta, uma condição razoável, a gente, né, tá no nível assim de que, olha, não estou na miséria, não estou rico, estou no meio ali lutando, se eu fosse muito rico seria um problema, porque aí você tem uma aprovação mais difícil que a da pobreza, mas quem está nessa classe mais ou menos que nós estamos, ou um pouco mais, um pouco menos, de uma certa forma tem um privilégio muito grande. Você tem a sua vida tomada por atividades que não nos deixa a fugir muito fora de alguns padrões que são importantes para o nosso desenvolvimento. Bom, só um minuto. Só um minuto. Pois não, você quer abrir sua tela ou não? Olha só, a pessoa, o espírito ele nasce simples e ignorante, né? Mas ele tem uma noção do que é certo e do que é errado, né? Às vezes a pessoa é conduzida a nascer em certo lugar para ver como ela vai se proceder, né? Para o seu adiantamento. Às vezes, no passado, ela agiu de certa forma, aí escolheu aquele lugar, assim, uma favela para morar. Eu já conheço muita gente que morou em favela, lugares perigosos, que viveu com situações, assim, com pessoas, assim, perigosas, mas conseguiu se formar como advogado, conseguiu vencer, e são brilhantes hoje em dia. E falaram para mim assim, poxa, e tinha colegas meus que partiu por lá do caminho errado e eu consegui. Por quê? Eu tinha uma noção que o meu caminho tinha que ser aquilo, não ser o que eles queriam. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos. Porque, assim, quando falava, os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas eles têm uma condição de saber o que é o errado e o certo? Não, eles não têm. Na verdade, o certo e errado, o bem e o mal é uma condição humana de viver. É uma condição da nossa vivência humana em que a gente categoriza, como eu acabei de falar no início da aula, a gente categoriza determinadas coisas como mal e coisas como boa. Com o tempo, nós vamos entendendo que não é assim. Vamos adquirindo, né? Vamos adquirindo com o tempo, né? Vamos adquirindo com o tempo, exatamente. É isso mesmo. Mas é isso, a pessoa nasce, como você falou, está certo, nasce numa favela e pode se tornar uma pessoa
que não vai praticar o crime, que vai ser uma pessoa que vai tentar fazer as coisas de uma forma correta, né? Isso é importante. Ok? Devagar eu vou aprendendo. Então, a lei de liberdade tem todas essas questões e perguntas que vocês devem estudar em casa. Algumas eu marquei em negrito para a gente comentar rapidamente, porque todo esse assunto aqui, quase todo ele, nós já falamos aqui para trás, tá? Então, a gente não vai ficar lendo pergunta e resposta aqui, não faz sentido, tá? Então, por exemplo, começa aqui com a liberdade natural, a primeira pergunta. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou seja, existe alguma situação em que a pessoa é completamente livre? Aí a resposta é não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, a resposta é muito colocada naquela condição de necessidade do próximo. Todo mundo precisa de todo mundo. Não tem como viver sem necessitar de outros. E é tão fácil. Você fala assim, mas eu vivo na minha casa sozinho, não me envolvo com ninguém, não tenho relacionamento, vivo meio solitário na minha casa. Tá bom, você acende uma luz? Quem é que produziu? Quem é que fez chegar na sua casa? Você acende uma TV, liga uma TV? Você come um pão? Você come um ovo? Pronto. Aí você já viu que tem milhares de pessoas por trás de tudo isso que você usufrui. Então é impossível ter uma liberdade no sentido de estar livre das coisas. Mas, de novo, nós aqui não damos muita importância a essa questão da liberdade de livre das coisas. Você viu que nós focamos na liberdade no sentido de nós termos a capacidade de nos libertarmos das nossas coisas, das nossas dificuldades, né? Foi esse ponto que nós batemos mais forte. Quando a gente fala libertar-se de quê? Libertar-se da posição em que nós vivemos como sobrevivente quase humano. Libertar-se de quê? Libertar-se do meu orgulho, do meu egoísmo. Essa é a liberdade que mais nos interessa falar e que a gente falou muito, tá? E vocês vão ver quando vocês lerem as perguntas e respostas do Kardec, e eu já falei isso, que o livro... O livro dos Espíritos que fala sobre as leis, em muito momento ele coloca muito a questão da vida em sociedade aqui no planeta Terra. Mas como a gente já falou de sociedade e civilização, nós não vamos falar de perguntas que tocam basicamente aí. Mas eu paro a hora que vocês quiserem falar alguma coisa. Aí ele vai colocando as perguntas e respostas, e eu marquei aqui no item 2, que é a escravidão, quando ele diz: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, aquele é uma pergunta feita numa época em que ainda existia alguma escravidão em alguns lugares, né? E era muito recente as abolições de escravatura naquela época. E as leis estavam em mudança, então ele pergunta e ele diz, é contrário à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão os abusos. Então, o que nós estamos vendo aqui no nosso mundo? Vamos pensar, gente. A escravidão é uma coisa natural no sentido de uma normose. Eu já falei de normose para vocês, que é a doença da normalidade, da normalização. Então, você normaliza uma coisa e aquilo depois você vê que aquilo não poderia, ou seja, é uma doença. Então, a escravidão era uma doença de quanto? De milênios, não era de séculos. O Antigo Egito, milhares de anos. E todos os povos, na época de Jesus, era comum escravo, ninguém questionava. Você invadia um povo, dominava um povo, alguns era feito isso, outro era feito aquilo, e muitos eram feitos escravos. E eles já sabiam, ia ser escravo e acabou. Alguns eram maltratados e outros não eram maltratados no sentido de sofrerem penalidades físicas ou morais. Mas, de qualquer jeito, era um escravo. E as pessoas viam isso de que forma? As pessoas viam que isso era como é assim que funcionava o mundo. E isso veio seguindo. O que os espíritos respondem para Kardec é o que aconteceu parcialmente no mundo, no século XIX, no mundo inteiro praticamente. Alguns antes, alguns depois. O Brasil praticamente foi um dos últimos a deixar a escravidão. É incrível, né? O Brasil é o último a abolir a escravidão. Agora, essa escravidão não acabou, ela está disfarçada, mas vamos falar que já foi um progresso, como ele fala aqui, é um progresso, né, importante, e é um progresso importante a gente saber que é proibido legalmente ter escravos. Isso é um progresso do planeta, isso é importante entender. Muito bem.
E aqui a pergunta 830 da escravidão, ele diz, o mal é sempre o mal, porque ele faz uma pergunta de que quando a escravidão fazia parte dos costumes de um povo, então, eu acabei de falar, mas a escravidão no passado era um costume, todo mundo tinha escravo, comprava, vendia, e era assim. E aí isso era um mal, se era costume? E a resposta é muito fácil, para nós que somos espíritos, é muito fácil, o mal é mal. Ou seja, você tolhiu a regra do amar ao próximo como a si mesmo, você praticou o mal, é uma ação má. Você vai ser responsabilizado por isso. Não importa se o povo decide que pode ter escravo. Não importa se o povo decide que um homem pode ter muitas esposas, pode ter concubina. Não importa, isso não interessa. Porque a moral, ela é atemporal e ela não está submissa aos costumes, à cultura ou aos gostos dos povos. Não, ela está acima disso. Então, isso é muito importante compreender. Por isso que muitos cientistas falam muito da questão moral e até da parte da psicologia como uma questão cultural, depende do povo, a moral de um. Não, não é isso. A gente fala de outra forma e nós já falamos disso aqui, né? Vamos lá. Aí fala de liberdade de pensar. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para prestar bastante atenção nisso aqui. A gente tem, no mundo, muitas correntes de pensamentos, alguns são mais superficiais, outros são mais profundos, uns analisam com mais profundidade o ser humano, outros é muito superficial. As doutrinas, as filosofias ocidentais têm uma tendência a ser muito superficial para muita coisa. As orientais um pouco mais profundas, uma tem um lado positivo, um lado negativo. E quando você fala de pensamento, é muito comum você ouvir nas questões psicológicas ocidentais, e até mesmo um pouco da filosofia, sobre o pensamento e muito calcado em René Descartes, né? Porque o René ele disse assim, penso, logo existo. Dentro da filosofia, você analisa isso e é dito, não foi exatamente isso que ele disse, isso foi subvertido, isso foi, a nível de conveniência, usado. E aí isso gerou o quê? Gerou uma condição de que o pensamento é que prova que a pessoa existe ou não existe. E o pensamento é como se fosse assim, a coisa mais... o suprassumo do ser. E aí a gente precisa pensar um pouco nisso, a gente precisa explorar. A gente não pode, como eu falei, liberdade é aprender a explorar as coisas com mais profundidade e aprender. Né? Nós estamos aqui para aprender. E a gente tem que ter cuidado que quando a gente se torna espírita, eu posso dizer isso, que eu tenho uma trajetória de 42 anos, né? Quando se torna espírita, assim, no começo, eu me tornei muito jovem, então isso foi muito mais evidente. Você fica muito, assim, senhor de si, no sentido, assim, de você pensar, nossa, poxa, ninguém sabe dessas coisas. É como se abrisse uma janela com um monte de informação que você nunca tinha. Nossa, reencarnação já é uma coisa absurda. Comunicação com o mundo espiritual, explicação dos planetas. Nossa, é uma coisa assim absurda comparado com a maioria dos conhecimentos que nós temos no mundo ocidental. Com o oriental até um pouco mais atrasado, eu vou dizer para vocês. Mas, por que eu estou chamando a atenção dessa questão do pensar? Porque quando você lê no Kardec essa questão, muitas pessoas no meio espírita mesmo, escritores e até alguns espíritos que ditam mensagens, mas eu acho que as pessoas interpretam errado, eles têm a dizer assim, olha, o pensamento é a causa de tudo. O pensamento é tudo. O pensamento é a coisa mais importante. Você precisa mudar seus pensamentos, você precisa deixar os pensamentos negativos e ter só pensamento positivo. A gente ouve isso demais. O pensamento faz o mundo girar. O pensamento faz o cosmos fazer as coisas para você acontecer. Pensamento positivo faz a vida acontecer. Quanto disso nós já ouvimos? Quanto? Mas um dia a gente tem que questionar. É isso mesmo?
Vamos explorar? Vamos explorar um pouco mais? Só que, quando você estuda a doutrina espírita, eu já falei isso várias vezes, você não pode pegar uma pergunta e resposta e você fixa nela e falar, isso aqui. Pronto, e você vive a sua vida, e você começa a fazer palestra, você estuda, você fala para as pessoas, baseado naquela pergunta e resposta que você ouviu, que parece que está tudo ali. E aí a gente tem que ter cuidado, eu já falei isso, que você tem que estudar o Livro dos Espíritos de uma forma sistemática. Porque no próprio Livro dos Espíritos você tem uma maneira de falar, outra maneira de falar, outra maneira de pensar, de falar. Quando você junta tudo isso, opa, não era bem o que eu estava pensando. Então vamos começar aqui, questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Então, a resposta é: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então, quando as pessoas leem isso, existe consequências se a pessoa lê isso e não lê as outras coisas que estão envolvidas aqui. E eu vou dizer para vocês, pessoas no meio espírita que eu conheço, antigos de doutrina, que se fixam aqui de uma forma e não conseguem compreender o que está dizendo a resposta. A resposta é muito simples. Ora, você pensa. Ninguém te proíbe de pensar. Não existe lei que te proíba de pensar, física, no mundo. Né? Então, não tem barreira. Aqui no mundo, não tem barreira. Então, você não consegue dizer que existem barreiras, que existem constrangimento para o pensamento, porque você pensa o que você quiser. Ou você pensa as coisas que às vezes você nem sabe, mas você pensa. E ninguém vai te tolir disso no mundo físico. Isso é importante entender. Daí ele fala aqui, é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha só, o que será que tem a ver aquela pergunta com essa segunda? É lógico, se ele está falando que não existe constrangimento, porque não existe nenhuma lei que te proíba de pensar o que quer que você queira, então, aí ele fala assim, não, peraí, então é assim? É tipo assim, posso pensar qualquer coisa, posso pensar em matar alguém, posso pensar em fazer o mal, posso pensar nisso. Então, não tem problema? Aí ele faz a pergunta, então deixa eu ter certeza do que ele está falando aqui. É responsável o homem pelo seu pensamento? Aí a resposta, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, seguindo a sua justiça. Pronto. Opa. Quando ele fala perante Deus, vamos entender Deus com todo o aspecto espiritual. Ou seja, o seu pensamento projeta, a gente sabe, energia, projeta muita coisa. Então, peraí, não é assim, sem constrangimento. Tem constrangimento qual? O constrangimento espiritual que o meu pensamento vai gerar, as vibrações, as formas de pensamento. Mas aí eu vou dizer para vocês uma coisa, vamos linkar essa liberdade de pensar, que dá a entender algumas pessoas que, então posso pensar qualquer coisa, que não é assim, porque a própria pergunta 834 está dizendo que não, mas vamos pensar o seguinte, tá bom, então tudo que eu penso é eu que produzi. Aí eu digo para vocês, não, a maioria não é você que produziu. A grande maioria dos seus pensamentos você não produz. É inconsciente e às vezes consciente, e que também você não produz. Como? Aí está lá, questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Vamos até esquecer dos atos, vamos deixar só os pensamentos. Ele diz, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Pronto. Aí você olha uma pergunta 833 e olha uma 459 e junta as duas para você compreender o pensamento da coisa, para você entender sobre o pensamento. Tem que fazer isso, senão não vai compreender. Vai ficar boiando, vai ficar achando assim, não. Então, né? A gente precisa melhorar o pensamento. Mas como assim melhorar o pensamento? Como assim melhorar o pensamento? Se o pensamento... Espera um minuto. Como assim melhorar o pensamento? Se o pensamento, a maioria deles nem são meu, como que eu vou melhorar? Kardec está falando que a maioria dos pensamentos não são meus, são dos espíritos. E eu ainda digo a vocês, a nossa condição de ter melhores pensamentos depende de outra coisa, não é eu querer ter um bom pensamento, é eu fazer coisas, muitas coisas, né? Porque pensa só, quando você toma uma ação na vida e faz alguma coisa, você refletiu sobre aquilo antes, pensou sobre aquilo antes, exceto as coisas instintivas. E ainda tem o lado emocional que eu não vou nem considerar aqui agora, isso é para outra hora. Então, quando você faz coisas na vida, você às vezes pensa com antecedência, e eu não estou falando das coisas instintivas nem das reativas, só das que você faz com
algum tipo de consentimento. Então, o pensamento vem primeiro. Mas, se o pensamento vem primeiro e a maioria nem é meu, puxa, então eu posso estar fazendo um monte de coisa na vida que, na verdade, no fundo, não estou eu bem querendo isso. Olha só, e como é que eu vou controlar isso? Ah, mas os espíritos te influenciam e te guiam, como o Kardec fala. Por quê? Opa, agora você vai para o outro lado da história, né? Nós estamos falando de liberdade de pensar. Eles te influenciam naquilo que você tem dentro de você. Né? Não é os seus pensamentos só. É naquilo que está dentro de você. É a sua essência. Ah, o seu espírito? Não, não. São os seus desejos, os prazeres, o que te motiva. Volta aqui, gente. Olha que interessante. Volta aqui. Está lá, ó. Livre para escolher. Então, desejos e prazeres. Virado para o andar de baixo. Você está virado para o andar de baixo. Quais os espíritos vão influenciar os seus pensamentos? Praticamente dominar os seus pensamentos e muitas das vezes te conduzir. E ele não fala às vezes, ele fala na maioria das vezes. Quais são os espíritos? Os que estão virados para baixo. Né? Os que estão com o seu foco, com a mente voltada para baixo. Pronto, ficou fácil entender agora. Agora ficou fácil entender. Por quê? Porque a liberdade de pensar não existe. No sentido de que o que você pensa é seu. Ela existe no sentido que o que você pensa, não existe nenhuma lei do ser humano aqui no planeta Terra que te proíbe de pensar e as pessoas não vão saber o que você está pensando. Opa, mas nós somos espíritas. Oh, mas os espíritos me dominam, os meus pensamentos me influenciam e me guiam. E se eu estou fazendo pensamentos que eu chamo de negativo, porque está errado isso também, mas eu estou tendo alguns pensamentos que não condizem, né, com a aproximação a Deus, com a aproximação às virtudes, significa que os espíritos estão influenciando porque eles podem, porque eu deixo. Fácil entender que a liberdade de pensamento é relativa, no sentido quando você olha para nós como uma mente espiritual. Não tem quase liberdade nenhuma, nós não conquistamos essa liberdade. Ainda não foi conquistada. Você quer falar? Essa questão do pensamento, né, a irmã Sinufo, ela fala de uma forma muito interessante de que... Mas agora eu estou em dúvida se a irmã Sinufo foi não tem problema. Joana de Ângeles. Eu acho que foi a irmã Sinufo, assim, que fala que nós não temos controle, muitas vezes, dos nossos pensamentos, né? Agora, eu mesma estava aqui prestando atenção na aula, de repente, quando eu percebi, meu pensamento estava longe. Aí eu falei, ops, voltei para concentrando na aula, né? Então, né, o Divaldo Franco, agora me veio direitinho à cabeça, numa das palestras dele, ele fala, todas as vezes, através de uma meditação da Joana de Ângeles, o Divaldo Franco fala, né, que todas as vezes que nós dispersarmos os nossos pensamentos, nós temos consciência daquelas coisas que são boas e que não são tão boas, né, ou mesmo que sejam ruins, que nós pensamos. Então, todas as vezes que nós pensarmos, que nós vamos pensar, é que imediatamente a gente substitua por uma outra coisa melhor, que a gente volte o filme, né, e pense em uma coisa boa. E com isso, é o que ela falou aí, nós pensamos ainda coisas negativas porque é a nossa sintonia. Se os espíritos nos influenciam, né, muito mais do que a gente imagina, segundo a pergunta que foi feita, que o Kardec fez, e a resposta é porque nós temos sintonias, porque se tivéssemos sintonia só com alto, com um bom especial, pode ver o dia que a gente se dispõe, por exemplo, uma coisa simples, né? Nossa, mesmo do dia a dia, se se dispõe a preparar um estudo, quando nós fazíamos os 10 minutos, olha, quanta coisa boa vem na nossa ideia, e não é nossa. O ela costuma muito fazer isso, ele está andando, caminhando, ele fala, nossa, me veio isso à mente, e eu estava exatamente pensando em alguma coisa, ele vai lá no computador e acha assunto. Por quê? Fez uma sintonia, então eu ainda brinco para ele, falo assim, os créditos não são seus não, encaminha os créditos, eu brinco muitas vezes quando ele faz umas coisas bonitas aqui, eu falo, mas pode ter certeza que os créditos não são para você.
Aí, né, é uma brincadeira, mas é bem isso mesmo, gente. A gente, do mesmo jeito que os espíritos nos influenciam em coisas que não são legais, também coisas boas. Então, a gente seleciona. Por isso que é importante, todas as vezes que a gente detectar algo de negativo que nós estamos pensando, para a gente substituir. A gente fala, isso não me pertence, então desvia mesmo o pensamento, que aí a gente vai acabando, se não consegue total, diminuindo essa sintonia. Então, é sempre a responsabilidade nossa, de o que a gente faz da nossa vida, do que a gente pensa, né? E o que a gente faz com esse pensamento. Né? Então, bom lembrar isso. Importante entender, gente, e se a gente chegar no final do nosso ano aqui, se a gente conseguir entender perfeitamente o que é o pensar e qual é a fonte do pensamento, o que é a emoção e o que é a fonte da emoção, que é um trabalho que nós vamos fazer, né? Se a gente conseguir ficar com isso bem claro, isso já... Só um minutinho, deixa eu mexer no meu mouse aqui. Isso já vai ser uma vitória imensa, porque isso é uma coisa que gera uma confusão muito grande para todo mundo. Bom, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Ele vai falar de liberdade de consciência, mas aqui ele está relacionando a consciência, se você ler as perguntas e respostas, mais a questão de crença. A questão de crença. Que se as pessoas deveriam ter liberdade de crença, né? Ou seja, consciência com relação à crença, que é um pouco diferente do que a gente trata hoje em dia. Naquela época era um pouco diferente, né? Mas aqui está falando mais de crença. Então, o que ele diz assim, o que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência ou de crença? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, se você tem uma crença e as pessoas te obrigam a fazer diferente daquilo, você está fazendo com que as pessoas sejam naturalmente hipócritas, porque elas sabem, vou ter que fazer isso, mas eu não acredito nisso. Isso é muito comum em sociedades escravagistas, em sociedades em que as pessoas, como é que nós podemos dizer assim, são manipuladas, que hoje em dia isso é muito comum, em situações onde você depende da sua vida de sobrevivência, depende de pessoas, então você tem que se prostituir, se corromper no sentido de sua crença, daquilo que é seus princípios, do que você acredita. Então, isso ainda existe no nosso mundo, infelizmente é assim, né? Se você pegar o Gandhi, Mahatma Gandhi, ele foi forçado, direto e reto, sempre, a ter tolhido a sua liberdade de crença, de consciência e de princípios, e ele não cedeu. Né? A gente que conhece a história, não preciso repetir a história aqui. Vamos lá, a hora que quiser falar, avisa aí. Bom, e aqui ele vai falar também sobre a questão da liberdade de consciência, quando ele fala, né? Vamos ver aqui, ó. Para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que propague doutrinas perniciosas ou pode-se sem atentar contra aquela liberdade. Procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Então ele está dizendo assim, se a gente tem que ter liberdade de crença, eu devia trocar essa palavra aqui para crença, tá? Deixar que se propague doutrinas perniciosas. A gente tem muito isso no mundo hoje, né? Quer dizer, deve deixar, já que tem que ter liberdade, então deixa fazer. Né? É isso que ele está dizendo. Aí a resposta é, certamente podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitido, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então ele está deixando assim, olha, você vai ter no mundo o catolicismo, o protestantismo, tem várias vertentes, tem o Islã, tem o judaísmo, e você pode até achar, tem o espiritismo, você pode até achar que aquela doutrina ali está errada, né? Eu tive que acabar com aquilo. Isso tem muito no mundo hoje. Muitas pessoas se colocam como donos da verdade e querem destruir outras religiões. A gente vê isso, muito comum. E isso é comum desde séculos e séculos. A guerra entre os católicos e os protestantes na Inglaterra, na Irlanda,
Todo mundo conhece um pouco da história. Então, o que ele está dizendo assim, olha, a gente não deve ter violência com as religiões, com as crenças, mas a gente deve sempre fazer aquilo que o Cristo faria, servindo-se de brandura e de persuasão, e não de força. Ok. Aqui já falamos, né? O homem tem livre-arbítrio, claro que tem, né? Ele senão seria uma máquina. E, deixa eu ver aqui... E a fatalidade, também já falamos de fatalidade, não existe, já lemos isso aqui. Deixa eu ver o que mais nós temos. Ok. Aí nós vamos entrar naquilo que eu falei, que esse aqui é do conhecimento do futuro, tá? Que isso aqui é uma coisa que deixa muita dúvida. Ele diz assim, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Então é como se dissesse assim, ó, Deus sabe já que ele não vai conseguir, que ele sabe, né? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Então, por que ele vai passar pela prova se Deus já sabe que ele não vai vencer? E o que isso vai acrescentar ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Aí ele diz assim, isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Aí ele diz assim, ó, a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão que ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Sim, exatamente. Então, o ponto é assim, mas Deus sabe de tudo, sabe de tudo. Sabe, então, que um homem, numa situação que ele vai vingar, ele vai nascer, ele vai ceder às tentações. Sim, mas ele tem todo o direito de passar por aquilo. Não pode falar, não, você não vai porque você não vai conseguir mesmo. Como assim? Imagina um aluno que está estudando, está se esforçando, e você é o professor, e você fala assim, olha, não adianta você fazer isso aqui não, porque você não vai conseguir. Como você faz uma coisa dessa? Você pode até saber, eu acho que ele não vai conseguir, mas você vai incentivar ao máximo. E pode ser que ele não consiga. Não consiga o quê? Passar por aquela prova, mas e que aquela prova não vencida acarretou de conhecimento para ele? Opa, tá aí, né? Esse é um ponto importante a refletir. Ok. E o resumo teórico dos móveis das ações humanas, nós já falamos. E aí, o que acontece quando a gente termina uma lei? A gente vai para o Evangelho. Só que o que a gente fez no caso do amor ao próximo? A gente colocou aqui, ó, o quadro, né? Dever para o próximo, lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E a gente linkou cada lei com uma parte do Evangelho. Fomos linkando. Quando chegou no final, eu coloquei 4 partes do Evangelho, capítulo 6, 11, 12 e 13. Só que esses 4 capítulos que estão na lei de liberdade, na verdade, eles complementam a lei de sociedade, progresso e igualdade. Na lei de liberdade, nós temos alguns que eu queria comentar com vocês. Vamos lá. Honrai vosso pai e vossa mãe, ele está relacionado à lei de sociedade e progresso. Aí você tem sede perfeito, está relacionado à lei de progresso. O Cristo Consolador, ele está na lei de... Não, esse aqui está na, deixa eu ver aqui, lei de liberdade. Amor ao próximo como a si mesmo, claro, na lei de liberdade, de amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Amai os vossos inimigos, claro, amor ao próximo. Não saiba a vossa mão esquerda, amor ao próximo, e aí a gente termina o amor ao próximo. Vamos fazer um comentário rápido aqui, aquilo que é o amor ao próximo aqui. Então, honrai ao vosso pai e vossa mãe, é o amor ao próximo, né? E o próximo mais próximo que nós temos, né? Na nossa família, a esposa, os filhos, o pai e a mãe. A gente já falou disso aqui, né? Sede perfeitos, ele está relacionado ao amor ao próximo, por quê? Porque você vai mostrar que o crescimento espiritual, o nosso aprendizado, que é o amor a si mesmo, vai passar por um processo de amar o próximo, senão você não se torna perfeito. Olha como a coisa se encaixa. Você trabalha a sua perfeição
para primeiro amar a você, depois o próximo, depois a Deus. Então, o Sede Perfeitos, o capítulo Sede Perfeito, Jesus nos mostra que o crescimento espiritual, o nosso aprendizado é quase que eterno, ou eterno, tá? A gente não sabe. Pois podemos chegar próximos a Deus. Aliás, ele nos fala que somos deuses. Mas toda a trajetória é uma trajetória de aprender e amar, distribuindo os frutos do aprendizado. Ou seja, não tem como você, após um crescimento qualquer, um aprendizado qualquer, você não divulgar, você não distribuir isso com as pessoas para a perfeição. O Cristo Consolador, ele coloca um exemplo para todos nós, e por isso está no amor ao próximo também, porque ele é aquele que mostra a necessidade da lei, né, do evangelho, da lei, a necessidade que nós temos de compreender o jugo, né? Quando você fala do jugo, você está falando de você fazer com que as pessoas atendam a um requisito para você receber a consolação do Cristo. E o requisito são as leis, né? São as leis. Então, cumprindo as leis, você está amando a você e amando ao próximo também. Amar ao próximo como a ti mesmo é tudo que nós falamos aqui, tá? Não vou repetir, é tudo que nós comentamos aqui. Amar os vossos inimigos é uma das coisas mais fortes que tem nas leis morais, e essa relação com o capítulo 12, né? Amar os vossos inimigos. Nessa parte, Jesus vai ao ponto mais forte da necessidade de desenvolver o amor em nossa alma. Pois amar o inimigo é algo que acontecerá quando nós tivermos subido alguns degraus na evolução, extinguindo o orgulho, o egoísmo e depois o interesse pessoal. Gente, quando você fala amar os inimigos, é extremamente poderoso e forte, e é muito difícil nós compreendermos. A gente normalmente vai sempre responder assim, mas eu não sei, acho que eu não tenho inimigo. Porque a palavra inimigo tem uma conotação assim, de algo muito sério, muito forte, que aconteceu e acontece entre as criaturas. Algo não é algo pontual, é algo muito sério, algo muito forte que aconteceu e que às vezes nós temos muitos inimigos em outras vidas que estão carregando aí, mas Jesus vai ao nível de falar, você tem que aprender a amar o inimigo, porque se você não fizer isso, você não se desvinculou de coisas como o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. E se você não desvincula disso, você não cresce espiritualmente. Então, está relacionado, claro, o amor ao próximo. Não saiba a vossa mão direita que dá a tua esquerda, aqui tem tudo a ver com amor a si mesmo e amor ao próximo. Aí fala, não saiba a vossa mão que dá a vossa mão esquerda, quer dizer, você está fazendo coisas para alguém, amor ao próximo. Mas, na verdade, quando Jesus fala, não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa direita, ele está falando do amor, que você precisa entender que quando você dá, se tem amor, você nem vai perceber isso consciencialmente, você vai fazer aquilo porque é da sua natureza, né? É da sua natureza. Então, nesse capítulo, Jesus nos fala que a condição básica para a nossa evolução é fazer o bem sem ostentação, nem mesmo um pensamento de orgulho, vaidade ou necessidade de mérito, de gratidão, deve passar pela mente do ser. Somente assim ele estará apto a receber o mérito divino, que na verdade não é um prêmio ou coisa parecida para a sua própria felicidade. Gente, essa parte da mão esquerda é um símbolo tão interessante, porque você olha para as suas duas mãos, a direita e a esquerda. Ele fala, não sabe o que a sua mão esquerda fez, que a sua direita não saiba. Como a mão não sabe nada. Mas a mão está ligada a um corpo que está ligado a uma mente. Então, como é que você pode estar fazendo o seu corpo alguma coisa e o outro lado, ou seja, não está sabendo? Isso é tão fácil de entender. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já fez alguma coisa, faz alguma coisa para alguém, uma cesta básica, doa alguma coisa, dá o seu tempo. Isso é comum. Até para parente, ajuda um parente. Isso é comum. O que é comum, junto com isso, de uma forma ostensiva ou bem disfarçada, é as pessoas esperar alguma gratidão. É a pessoa esperar um obrigado, um sorriso. Nossa, nem olhou, não deu conta, não falou nada. Que ingratidão. Sabe essas coisas que passam pela cabeça? Às vezes é muito ostensivo. Mas mesmo que não seja ostensivo, que seja uma coisa bem suave,
é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. O nosso processo de evolução, do desinteresse pessoal, chega num ponto em que você faz o bem pelo bem. Fazer o bem pelo bem não é fácil, é difícil, é um processo de evolução muito grande e ele é muito notado quando você faz algo para alguém. E às vezes é inconsciente, a gente não se dá conta. Mas, de fato, você queria alguma coisa em troca. Não uma coisa física, não. Você queria alguma coisa em troca. Você queria um sorriso, obrigado, né? Você queria alguma coisa em troca. Então, esse capítulo é muito fácil de ser observado. Bom, nós terminamos a lei de amor ao próximo. Nós vamos entrar na lei de amor a si mesmo. E eu falei que a lei de liberdade te deixa livre para escolher ter desejo ou ter uma visão maior. Acender e ligar-se ao próximo, sair da sua toca. E para isso precisa amar a si e ao próximo. Então, é o que nós vamos começar. Deixa eu ver aqui. Nós vamos começar a falar na próxima aula. E eu queria saber se alguém tem algum comentário. Só um minuto. Espera aí. Se alguém tem algum comentário, deixa eu ver aqui. Acho que eu peguei coisa errada aqui. Ok. Gente, comentários? Até aqui? Fred? Eu só gostaria de assim, ressaltar aquelas 3 questões, né, que você colocou na ordem, elas são muito curtas, né? A resposta parece que é muito curta, mas a complexidade que elas geram para a gente pensar, realmente pensar a respeito dela é muito grande. Porque o controle não é fácil controlar, a gente não tem realmente, e nem é nossa missão controlar, a gente pode, às vezes, como disse a Gleice, pensar em alguma coisa contrária ao pensamento ruim, alguma coisa que a gente teve. Mas o que eu acho que me chama a atenção é que, às vezes, a gente também está sujeito à parte emocional, a gente tem muita situação de fragilidade, né? A gente tem muita situação que a gente passa, a gente tem situações de fragilidades, e às vezes isso acho que a gente acaba sofrendo influências de espíritos e trazendo para tona pensamentos que realmente durante o nosso dia a gente, ou durante a nossa caminhada, acho que a gente não teria, né? Mas eu achei muito interessante essa parte e embora seja complexo, a gente pode tirar bom proveito dessas 3 questões seguidas, né? E trazer isso para o nosso dia a dia. Ô Fred, essa questão da emoção e pensamento é assunto de discussão breve, mas só colocando assim, bem simples. Existem, eu já falei disso aqui, medidas paliativas e medidas que vão na causa. Né? Você que é médico sabe muito bem o que significa isso, mas as pessoas sabem. Quando você tem medidas paliativas, é aquela medida que você vai ao centro, você toma um passe, você bebe água fluida, você ouve uma palestra, né? Tudo isso é medida paliativa. É importante? Claro que é importante. É fundamental para dar força para as pessoas seguirem e buscarem alguma coisa a mais. Mas a medida de causa é diferente. Então, vamos pensar no pensamento. Vamos falar dos pensamentos e emoções juntos, que são coisas diferentes, mas para ficar fácil entender. Pensamentos e emoções, compara ele a um rio poluído. Então, você está olhando aquele rio poluído, né? Os nossos pensamentos, as nossas explosões de emoção. Está vendo aquele rio. Aí você fala, olha, vamos precisar pensar coisa boa, limpar esse rio aí. Aí você começa a limpar o rio e a poluição continua chegando. É mais ou menos assim o que a gente faz em geral na vida. É mais assim, e normalmente é em geral o que os livros falam, os livros mais ocidentais, porque o conhecimento é escasso. Onde você tem que mexer? Você tem que ir lá na fonte, onde está gerando a poluição. Quem está gerando essa poluição aqui? Deixa eu buscar, vamos descobrir. Ó, descobri um fator de poluição, está aqui, ó.
Então, vamos trabalhar aqui, daqui a pouco o rio está limpo. Então, o pensamento e a emoção funcionam assim. A gente tem que saber o que são emoções, o que é um pensar. O que é um pensar? Da onde vem isso? Qual a origem disso? Ok, então tem que trabalhar na origem. Ah, mas eu não vou. A Grace deu uma sugestão aqui. Ah, então eu estou com um pensamento ruim, não é bom eu parar, ler alguma coisa? Claro, são os paliativos. E é fundamental isso na nossa vida, uma boa leitura, o evangelho. Por que a gente faz o evangelho em casa? Por que a gente faz o evangelho em casa? E se estão trabalhando na causa, não é paliativo. É paliativo. Por quê? Porque ali eu vou gerar um clima, os espíritos vêm, limpam a minha casa, me dão uma assistência. E depois? O que eu fiz com aquilo tudo? Se a gente não entender isso, a gente vai viver no paliativo achando que está tudo certo. Não está. Ou seja, tudo que são coisas externas que nos chegam são paliativas importantes, devem ser feitas, precisam ser feitas. Nós precisamos muito disso. Mas existem coisas que nós precisamos saber as causas, ir lá na causa e trabalhar com ela. Por quê? Trabalhar na causa é complexo, trabalhar na causa é demorado. E a gente vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Então, quanto antes a gente souber qual é a causa disso, por que existem esses pensamentos, por que essas emoções aparecem assim? Será que o problema é o pensamento e a emoção? Não, você não tem controle sobre isso. Mas você pode mexer na causa. Né? Então, eu só queria colocar isso para dar uma esclarecida. Gente, mais alguém aí quer falar? Então, a Grace quer comentar aqui. Eu vou comentar duas coisas. Uma que nós, aqui na quinta-feira, o Vitor, aquele nosso amigo do ano passado, né, não está podendo frequentar presencialmente, ele tem assistido online, que ele está dando aulas terça-feiras. O Vitor falou uma coisa muito interessante, ele fez o estudo na quinta-feira, né? E falando sobre a questão do perdão e de perdoar, do Cristo Consolador, né? E ele colocou uma coisa que eu falei, olha, Vitor, isso aí a gente lê e não se atém, né? E agora eu estava tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Falando que a questão de perdoar é muito que o perdão liberta a gente, que o ódio, muitas vezes, quando a gente odeia, quando a gente fica bravo, fica com raiva de alguma coisa, de alguma questão que a gente se vinga ali, naquela hora dá até aquele prazer momentâneo, né? Você se sente, né, por cima até, né, que de alguma forma você se defendeu, sei lá, você combateu aquele mal que te fizeram, né? E isso dá, ainda na nossa condição, ainda dá um certo prazer, né, de você se vingar. Estou vingado. Estou vingado, né? Então, só que isso nos aprisiona. E ao passo de que quando você perdoa, você se liberta, porque quando a gente se vinga, quando a gente odeia, a gente fica preso naquela coisa, sem contar que muitas vezes a nossa consciência dói, de você ficar... É difícil você depois olhar para você e falar, nossa, como eu fui ignorante, a gente descer no mesmo nível, às vezes, ou até pior, né? Daquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, né? Então, me fez pensar muito, eu estou trazendo para vocês essa questão de que o ódio, ele nos amarra, nos prende, né? Nos faz sofrer, ao passo de quando você perdoa, mesmo que você às vezes é julgado de bobo, né? De otário, né? De covarde, mas aquilo nos liberta, tira aquilo de dentro da gente, né? Então, é muito legal a gente pensar nisso, nessa questão de a gente não ficar guardando lixo dentro de nós, ou as questões lá mal resolvidas, né? A gente procurar resolver e jogar fora, né? Esse é um ponto. Em relação ao que nós estávamos falando aqui, eu estou pensando, mas eu acho que eu esqueci. Só completar o que você falou, então. Quando você está falando, eu vou pensar que eu tenho, em relação ao assunto, deixa eu completar do que você falou. Eu fiz uma comparação muito que eu achei interessante, né? A questão do perdão e do ódio. O ódio é como se fosse cocaína. Vamos pensar na cocaína. Quem já estudou um pouquinho sobre drogas, eu tive que dar aula para adolescente, uma vez eu tive que estudar um pouquinho.
Então você fala assim para o adolescente, cocaína é uma desgraça, cocaína é uma coisa horrível. Você não pode falar isso. Porque um dia ele pode experimentar e falar, mentiram para mim. Porque o que a cocaína faz, inicialmente, te leva a você a ter experiências que você não tem na vida normal. Então você vai olhar aqui e falar, nossa, isso é uma coisa muito boa. Essa é a mesma função do ódio. Então você vai explodir ali, vai se vingar. Então você vai, agora eu estou feliz, agora eu estou bem. Mas o que acontece logo em seguida, aí sim é a verdadeira desgraça do ser. A pessoa vai entrar num buraco, e para sair daquele buraco é difícil, difícil, difícil. Assim funciona o ódio. O ódio, quando você se vinga, e você fala, agora sim, né? O que acontece? Você se vingou. E aí depois aquilo você percebe que, não, que vai te consumindo, que aquilo não funcionou, não deu certo, e você se acaba. O perdão é diferente. O perdão para você dar é difícil. É um remédio amargo. Você tem que lutar muito com você, vencer muitas barreiras, e você vai e perdoa. Só que quando você perdoa, logo em seguida, o efeito dele é bom. É algo que traz alegria, paz, fraternidade. Então, essa comparação é um simbolismo para entender essa questão do perdão e da vingança, né? do ódio. Né? Pode, lembrou? A Grace vai falar. Então, acho que eu lembrei aqui que essa questão de não saiba a vossa mão direito, que faz a esquerda, né? Existem algumas vertentes, né? Por exemplo, quando você... eu escuto muito falar isso, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa e divulga. E divulga, né? Uma causa social, alguma coisa, e divulga. Muitas vezes isso se faz necessário, e não que a pessoa esteja fazendo com a mão e querendo cobrar com a outra, mas sim que às vezes serve como estímulo. Estímulo para que outras pessoas também se envolvam, que se mirem naquele exemplo, né? Para também ter ações desse tipo, né? E o que vale nesse caso é a sua intenção. Se eu faço alguma coisa e falo e comento com algumas pessoas ou com muitas pessoas, o que vale mesmo é qual é a minha intenção ali. É para que eu me coloque em projeção, que todo mundo, ó, como ela é boa, ou não. Com a minha ação foi uma coisa legal, que me fez bem tudo. E quem sabe quantas outras pessoas vão também se sentir estimuladas. Então, a gente tem que ter muito isso bem claro dentro de nós, né? De saber diferenciar que tudo depende da sua real intenção, o que você está fazendo. E, como exemplo para vocês, o quanto ainda nós temos dificuldade, né, ainda. Aconteceu comigo, nessa quinta-feira, eu estava refletindo nessa aula que nós tivemos no centro, na vibração, eu estava refletindo em relação a mim, vou compartilhar com vocês. Vocês são meus amigos aqui, vocês estão lembrados que no início do ano a minha irmã teve um infarto, né? E eu fiquei lá na casa dela, acho que umas 3 semanas, eu assisti até a aula de lá com vocês, larguei tudo, serviço, larguei Ruela sozinha em casa e fui para lá, né? Enfrentei o hospital, ficando dentro do Covid e tal, né? Enfim. E aí, com isso, né, eu fiz isso com todo amor e faria de novo quantas vezes necessário for preciso. Combinou que agora, uma semana atrás, que eu também precisei faltar aula, eu estive lá em Volta Redonda, muito frio e tal. Enfim, peguei um resfriado. E vim embora rápido para casa, que eu tenho uma irmã que é muito preocupada, né? E essa minha irmã, que eu fiquei lá na casa dela, nem sequer me telefonou. Juro para você, gente, olha como nós somos imaturos, infantis ainda espiritualmente. Ela nem sequer me ligou para perguntar como é que você está. E aí eu comentei com ela, poxa, a Laninha nem sequer me telefonou. Aí eu caí em mim e falei, Grace, que coisa feia, né? Não é uma coisa, dei com a mão e estava querendo cobrar com a outra. Mas, nesse momento, quando eu tive essa reflexão, aí é bom a gente olhar para a gente, que a gente vê que inconscientemente tudo existe um interesse pessoal, ainda tudo, né? E como é bom quando a gente reconhece, porque você vai tirando, aí depois eu falo assim, não, que isso, mas não é isso, né? Mas você vê que o primeiro momento
Eu falei isso mesmo, até falei com ela, nossa, minha irmã sabe que eu fiquei gripada, tudo, nem sequer me telefonou. Então, como se eu dissesse, né? E veio tudo na minha mente. Nossa, quando ela precisou, eu fiquei lá, e quanto tempo, tal, né? Então, gente, esse ainda isso, né? Nós somos assim. Mas é bom que a gente admita isso, que a gente reconheça, para a gente ir trabalhando dentro da gente, né? E se liberando dessas pequenas coisas, dessas pequenas necessidades de se colocar no patamar de reconhecimento, né? É de realmente fazer algo sem esperar nada, fazer porque você fez. E é tão legal, né? E conforme eu falei com vocês, faria realmente tudo de novo, mas de repente eu vivi num momento, né? Um momento ali de ainda de um nível ainda, né? De querer algo em troca, né? Mas é bom a gente reconhecer que a gente vai trabalhando dentro de nós. Eu queria exemplificar para vocês, para ver o como acontece mesmo. Nós somos assim ainda, né? Muito bom. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente fechar? Porque eu não vou começar outro assunto. Não dá, alguns minutinhos para começar o outro assunto. Então, eu vou dar uma olhada no nosso calendário que eu mandei para vocês de aulas e as estimativas de estudo para ver se nós estamos dentro e avisar vocês, tá bom? Lembrando, agora que tem mais gente, tá? Embora eu vou mandar um bilhetinho, um recado, uma mensagem no WhatsApp, quem quiser, tiver interesse em apadrinhar uma criança para a sacolinha do Natal, por favor, fale comigo, que eu já vou relacionar para a gente já preparar as cartinhas e vou entregar no dia 8 de novembro, que será a nossa aula presencial. Conto com todos vocês lá também no centro. Muito bom. Alguém mais? Vanessa? Não, eu ia falar para a Grace que eu quero uma criança. Eu vou Tá. adotar uma criança. Depois eu vou ter que anotar, Vanessa, que a cabeça não funciona mais muito, tudo tem que escrever, senão eu esqueço. Ok. Vamos então fazer a nossa prece. Ela, Oi? eu queria falar que esses ensinamentos é muito maravilhoso. Eu também Nos acho. ensina bastante isso aí. Eu É, gosto muito de estar ouvindo. estou aprendendo com vocês, pode ter certeza E disso. isso, Obrigado, hein? Tem que agradecer isso aí. Oscar, isso quando você fala é muito bom mesmo, sabe? E que a gente tem coragem de falar das nossas fraquezas, das nossas deslizes, né? Então, é muito legal isso, a gente reconhecer que a gente tem oportunidade de se reformular, de repensar, né? De se modificar, reciclar suas Bom, ideias. Queria uma bolsinha. Vou querer uma bolsinha das crianças também para ajudar. Oi? Ah, tá. Depois a Grace vai passar para vocês a lista, tá? Obrigado. Obrigado você. Gente, quem quer fazer a prece para nós, para a gente encerrar? Posso fazer, Ruela? Opa, obrigado, Vanessa. Deixa eu fechar o meu microfone aqui. Vamos elevar nosso pensamento ao Cristo e agradecer por mais esse ensinamento desse dia de hoje, dessa nossa semana que se inicia, né, com tanto ensinamento, que a gente consiga trazer como aprendizado, que tenhamos a sabedoria de entender as palavras do Cristo, né, que Kardec nos trouxe, que de alguma maneira consiga ser mais fácil essa nossa jornada aqui, com todo esse aprendizado, que a gente consiga ser melhor a cada dia. Não melhor do que os outros mesmo, mas do que nós mesmos, né? Agradecer aos amigos da espiritualidade do Centro André Luiz por todo esse trabalho. E que a nossa semana seja iluminada e abençoada, com muita saúde,
a todos os familiares, a todos os entes queridos, aos necessitados dos hospitais, que os amigos da espiritualidade nos acompanhem e os nossos protetores e guardiões consigam nos trazer para a realidade do pensamento da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. gente. Boa semana. Boa noite a todos, boa semana. Tô Tchau. parando. Fica com Deus. Boa Boa semana. noite, muito obrigado. Bem, se Deus quiser, estaremos novamente aí em Taubaté.